A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para você que está na sua casa. Nós da Igreja Evangélica Ebenezer estamos aqui na casa do Senhor para adorar, para bendizer o Senhor neste dia. O templo, a alvenaria está vazia, só com as pessoas que estão na igreja do Senhor, onde tiver um altar. Ali o nosso Deus vai se manifestar, ali o nosso Deus vai falar. Então aí na sua casa, você pode chamar a presença de Deus. Aí na sua casa, neste momento, você pode dizer: eis aqui a igreja do Senhor, eis aqui o povo de Deus. E em nome de Jesus, eu creio que Deus há de se manifestar nesta noite. Eu creio que Deus há de falar conosco nesta noite. Amém, meu irmão? Você que está aí acompanhando essa transmissão, você pode convidar outras pessoas para cultuar ao Senhor. Você pode convidar um parente, você pode convidar um vizinho. Manda aí o link dessa transmissão e diga para ele: olha, é tempo de adorar. Não é tempo de ficar despercebido, é tempo de chamar a presença do Senhor. Então, neste momento aí na sua casa, você se coloque para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor. Amém? Nós vamos começar com um versículo lá do Salmo de número 86, o versículo 7, que diz assim: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Davi, ele diz assim: olha, no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Amém, meu irmão? Então, independente da situação, Deus é um Deus de respostas. Independente do problema, Deus é um Deus de respostas. Aquele que clama, ele vai alcançar a resposta de Deus. Esta noite, este culto é um culto de busca, é um culto de clamor, é um culto de adoração. E eu creio que Deus vai nos responder. Eu creio que Deus vai trazer a resposta. Então, neste momento, eu te convido: pare o que você está fazendo, pare um instante o que você está fazendo. Não, que essa transmissão não seja simplesmente um vídeo que você estará assistindo, mas que seja um culto ao Senhor. Feche os teus olhos, convide a sua família para fechar os olhos neste momento e vamos orar. Vamos dar início a este culto, orando, chamando a presença do Senhor. Amém? Então oremos. Senhor nosso Deus, Pai de poder e graça, nós, Senhor, neste momento, ó Deus, fechamos os nossos olhos, elevamos a nossa voz ao Senhor em oração. Porque, ó Deus, nós estamos iniciando este culto, um culto, ó Deus, de adoração, um culto, ó Deus, de clamor, um culto de busca, um culto, ó Deus, que nós precisamos ouvir a Tua voz. Assim como Davi clamou ao Senhor, assim como Davi, ó Deus, ele te buscava porque ele sabia que a resposta do Senhor vinha. A tua igreja, ó Deus, não aqui na alvenaria, mas a tua igreja, ó Deus, em casa, a tua igreja neste momento está reunida no mesmo espírito, te clamando, buscando a ti. Deus, que esta noite seja uma noite de manifestação, ó Deus, do teu poder. Que esta noite seja uma noite de milagres. Pai, cada lar, cada família agora, ó Deus, família, cada igreja, ó Pai, que está acompanhando, ó Pai, este culto, que está cultuando o Senhor nos seus lares, que, ó Pai, assim como a glória do Senhor enchia o templo no passado, que a glória do Senhor encha essa casa também nesta noite, que a glória do Senhor inunde este lar neste momento, na autoridade do nome de Jesus. Pai, também coloca em tuas mãos esses levitas, coloca em tuas mãos, Senhor, estes adoradores, são os teus servos, ó Pai. Deus, que, ó Pai, a unção que estava sobre Davi, ó Deus, esteja sobre eles neste momento. Ó Pai, que eles possam, ó Deus, dedilhar os instrumentos, que eles possam tocar os instrumentos, que eles possam usar a sua voz, mas que a unção do Senhor se manifeste através deles.
Pai, em nome de Jesus, que o mundo espiritual se mova. Assim, ó Deus, como Paulo e Silas te adoraram e cadeias foram quebradas, assim como, ó Deus, Davi, ó Deus, te adorava e o espírito que atormentava Saul batia em retirada. Deus, que haja manifestação do céu através destes louvores. Que durante, ó Deus, esse período de louvor, vidas possam ser curadas, vidas possam ser transformadas. Pai, vidas que não têm paz possam ser impactadas pela paz do Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, nós abrimos este culto, em nome de Jesus de Nazaré, nós abrimos este culto, neste domingo, para te adorar, para te buscar, para falar com o Senhor. Ministra, ó Deus, em nosso meio, ministra, ó Deus, em nossas vidas, ministra em que o teu sobrenatural inunde essas famílias neste momento, que o teu sobrenatural inunde essas casas neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, que a unção que descer aqui, desça lá também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós abrimos este culto para te adorar, para te buscar, em nome de Jesus, amém? Você que essa noite é noite de resposta, que essa noite é noite de manifestação do Senhor. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você estivesse aqui na igreja, você estava dando glória. Se você estivesse aqui na igreja, você estava dando aleluias. Então faça isso aí nos comentários, faça compartilhando, faça convidando as pessoas. Fala, vem adorar, vem cultuar, vem falar com Deus, porque hoje Deus vai nos responder. Amém? Então vamos adorar o Senhor, ministério de louvor. Adore, adore, adore ao Senhor com todas as forças que há em vocês. Adore ao Senhor com o melhor que vocês têm. Adore ao Senhor em nome de Jesus. E você na sua casa, adore o Senhor também em nome de Jesus. Você crê que os anjos da parte de Deus já estão trabalhando a nosso favor? A palavra do Senhor diz isso, querido. A palavra do Senhor diz: darei ordem aos meus anjos a teu respeito. O Senhor, Ele nos ensina na palavra dEle que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos livrar. Então eu creio na autoridade do nome de Jesus, que a palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor, ela é verdade. A palavra do Senhor, ela é verdade. Então, os anjos da parte de Deus estão guerreando a nosso favor nesta noite. Amém? Aleluia. É muito diferente ministrar, né, a palavra do Senhor, estar cultuando ao Senhor, né, com o templo, né, vazio. Mas eu creio que você aí na sua casa, você está no mesmo espírito, você está ligado aí, clamando, intercedendo, chamando a presença do Senhor. Muitas vezes a gente, né, quando o templo está, né, com as pessoas cheio, aqui a gente fala amém, aí a gente ouve aquele amém, glória a Deus, a gente ouve aquele glória a Deus, né? Hoje não dá, mas eu quero te dizer, querido, todas as vezes que eu falar amém aqui, por favor, responda aí na sua casa, amém. Porque fisicamente nós estamos separados, mas no Espírito nós estamos juntos. No Espírito nós estamos ligados. Então, querido, eu creio no poder de Deus, amém? Então eu creio que Deus há de se manifestar nesta noite, em nome de Jesus. Quando eu recebi o convite para estar aqui ministrando a palavra do Senhor hoje, eu até, né, orei a Deus que eu queria dar continuidade numa palavra, né, lá do livro de Apocalipse, que eu comecei há alguns domingos atrás, e iria terminar hoje, né, iria terminar na oportunidade seguinte, eu achei que fosse hoje, mas orando ao Senhor, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, e nós vamos não para Apocalipse, mas nós vamos para 2 Reis. 2 Reis capítulo 5 é uma passagem muito conhecida, mas eu quero te convidar a ficar muito atento, porque eu sei que Deus tem coisas novas para nós nesta noite. Eu sei que Deus tem coisas novas para falar conosco nesta noite.
Então, se você puder pegar a sua Bíblia, se você puder convidar as pessoas que estão aí, que ainda não estão ligadas no culto, convide. E vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou pedir a sua paciência, a sua atenção, que nós vamos ler os primeiros 15 versículos. Às vezes a gente pensa num culto, né, online, um culto à distância, então as pessoas se dispersam com muita facilidade. Mas eu quero dizer, querido, que quando tem algo que é interessante para nós, nós não dispersamos. Quando você está assistindo um filme, uma série, novela não, porque crente não assiste novela, né? Mas quando você está assistindo um filme, quando você está assistindo uma palestra, quando você está ouvindo uma pregação e ela te interessa, nada rouba a sua atenção. Então eu quero te convidar nessa noite a não deixar nada roubar a sua atenção. Eu quero te convidar nessa noite a não deixar nada roubar aquilo que Deus preparou para mim e para você. Então, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Marque bem essa parte do versículo. Era ele herói da guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Marque essa outra parte. Uma menina da terra de Israel cativa. Ou seja, uma menina cativa. Versículo 3. Disse a menina a sua senhora, esposa de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele, o profeta, o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Versículo 8, diz assim a palavra: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai Naamã vir a mim, e saberá, aleluias, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então, versículo 13:
Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Marque aí na sua Bíblia: consoante, de acordo com a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluias! Só a palavra, querido, só esse texto já move o nosso coração, já enche o nosso coração de alegria, porque não há Deus como Deus de Israel. Não há Deus como Deus de Israel. E se você não sabe, ou se você esqueceu, ou se você de alguma forma não tem lembrado disso, eu quero dizer para você que em Jesus Cristo de Nazaré, você é Israel de Deus. Eu quero dizer que nós éramos estrangeiros, mas o sangue de Jesus nos fez herdeiros da promessa. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré nos fez escolhidos, lavados e remidos. Ou seja, você pode bater no peito, você pode dizer aí na sua casa: eu faço parte do Israel de Deus. Eu faço parte do Israel de Deus. Ou seja, essa palavra, querida, é uma palavra conhecida, é uma palavra que nós sabemos quase de cor, de trás para frente, de frente para trás. Quem nunca ouviu falar do comandante do exército que mergulhou 7 vezes no rio e foi curado da lepra? Quem nunca ouviu falar do milagre de Naamã? Quem nunca, cantou, como Naamã, vou descer e vou ser curado. Quem nunca ouviu falar? O milagre está aqui. O milagre está aqui. E o mesmo Deus que fez milagre no passado, Ele continua fazendo milagre hoje. O mesmo Deus, querido, que operou no passado, Ele opera hoje. Eu quero dizer para você que você não precisa mergulhar no Jordão. Você precisa mergulhar nas águas do Espírito. Você precisa mergulhar no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você não precisa mais, querido, mergulhar no Jordão para ser curado, mas você precisa mergulhar na presença de Deus. Nós precisamos sair da superfície e mergulhar em águas mais profundas, nas águas do Espírito de Deus. Aleluias. Querido, o templo está vazio, mas a presença de Deus está enchendo a casa. Então você na sua casa, você pode sentir a presença de Deus. Aí na sua casa você pode dizer: glória a Deus, eu sou Israel de Deus, eu quero mergulhar, eu quero ir para águas mais profundas. A palavra diz, querido, que Naamã, ele precisava mergulhar 7 vezes, ou seja, não dava para ficar na superfície. Precisava mergulhar. Precisava mergulhar. Ô igreja do Senhor, nós precisamos sair da superfície. Nós precisamos sair da superfície e precisamos mergulhar. Precisamos mergulhar. Precisamos mergulhar. Nós, às vezes você vai à piscina, você vai à praia, você vai na cachoeira. Não, mas eu não quero molhar o cabelo, não. Ou eu só vou molhar o pé. E às vezes na presença de Deus a gente está da mesma forma. Eu vou molhar só a pontinha do dedão, eu vou molhar só os braços. Mas a palavra de Deus fala que para a gente viver grandes experiências, a gente precisa mergulhar. A gente precisa sair da superfície. Ministério de louvor é tempo de sair da superfície. Ministério de louvor é tempo de mergulhar na presença de Deus, é tempo de ir mais profundo. E eu quero dizer que quem não estiver disposto a nadar, não vai aguentar. Não dá, querido. Quem não sabe prender o fôlego, quem não sabe mergulhar, me desculpe. Ou você vai aprender
do Senhor, ou você vai buscar do Senhor, ou você não vai viver os milagres, você não vai experimentar do poder de Deus. É a palavra que está dizendo. É a palavra que está dizendo, está escrito. Mergulhe 7 vezes, mergulhe, afunde, se molhe por inteiro. Esse é um milagre. Essa noite é noite de milagre, amém, igreja? Essa noite é noite de milagre. Você pode levantar a sua mão e falar com o Senhor: Senhor, eu quero mergulhar na tua presença. Senhor, eu quero sair da superfície. Senhor, eu quero ir além. Eu quero experimentar coisas grandiosas. Eu quero, Senhor, ir além. Ficar na superfície é cômodo. Ficar na superfície é cômodo, irmão. Ficar na superfície é cômodo. Já viu alguém boiando na praia, boiando na piscina? Já viu? Ele não faz esforço nenhum. Ele está só boiando. Ele está só boiando. Ele não bate o braço, ele não prende a respiração. Ele está só boiando. Ei, para de boiar na presença de Deus. É preciso mergulhar para ver milagre. É preciso mergulhar para viver experiência. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Eu vou fazer abrir um parênteses aqui. Se o som estiver muito alto, querido, se o som não estiver legal, pode avisar aí nos comentários. Nós temos jovens abençoados aqui, tá? Que estão trabalhando, estão se gastando para isso. E a missionária, ela fala mais alto, ela grita mesmo, querido. Não é porque Deus é surdo, não, querido. É porque a gente fala alto mesmo, porque a gente quer colocar e fazer com toda a nossa força. Sabe por quê, querido? Porque eu não estou boiando na presença, não. Eu quero mergulhar. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir além. Oh, da raia, nasce nela rabacias. Boiar você não se cansa. Boiar não te dá trabalho. Mas mergulhar, querido, precisa de experiência. Para mergulhar precisa ir além. Ministério de louvor, Deus está chamando vocês para mergulhar, para parar de boiar, ministério de louvor, para sair do raso, ministério de louvor. Igreja do Senhor, nós precisamos mergulhar para viver experiências. Nós precisamos mergulhar para viver milagres. Naamã viu o milagre, não foi porque ele boiou, não foi porque ele molhou o pé, não foi porque ele molhou os braços, mas foi porque ele mergulhou. Aleluias. E algumas coisas nessa palavra me chamam muito a atenção. Algumas coisas nessa palavra, queridos, ela me chama muita atenção e eu quero compartilhar com você. O milagre na vida de Naamã, ele se dá por algumas questões. Primeira coisa, nós não vamos nos deter a alguns fatos. Por exemplo, a guerra entre Síria e Israel. Não vamos nos deter ao fato do rei ficar desesperado a ponto de rasgar as suas vestes. Não, isso aí você conhece. E se você não conhece, qualquer site da internet te faz conhecer. Mas eu quero trazer para você algumas coisas que o Espírito Santo ministrou na minha vida sobre esta palavra. E entre essas coisas, entre esses fatos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, a cura de Naamã, ela acontece primeiro. A primeira coisa que acontece, Naamã está debaixo de uma palavra. Olha o que ele diz: eu poderia mergulhar nos rios de Damasco, porque eram rios mais limpos. Mas a palavra não era para mergulhar no rio de Damasco, a palavra era para mergulhar no rio Jordão. Ou seja, querido, não queira ser abençoado andando pelo que você acha. Queira ser abençoado andando debaixo da palavra. Às vezes a gente quer ser abençoado andando do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha, na maneira que a gente acha melhor.
Porque muitas vezes o melhor, o mais provável é de acordo com a nossa sabedoria, é de acordo com o nosso conhecimento, é de acordo com o que nós pesquisamos, é de acordo com os nossos estudos, é de acordo com a nossa vontade. Mas essa palavra diz que milagre, que manifestação de Deus, posso saber, mas quando nós estamos, então você quer receber, você quer viver experiências com Deus, esteja debaixo da palavra de Deus. Naamã, quando ele recebe a palavra, mergulha no Jordão, o seu conhecimento, aquilo que ele sabia, indicavam para ele que os rios de Damasco eram melhores. Ou seja, Deus manda ele ir para direita. Seus olhos era melhor. Interessante que nós vivemos dias que a gente, né? Vamos falar para os pentecostais, para quem acredita em profecia, para quem é mesmo profetas, você vai prosperar. Mas tem gente que rasga essas partes da Bíblia. Deus usa um profeta, Deus revela uma palavra para você, faz isso. Aí você vai e não faz o que foi falado, você faz o que você quer fazer. E aí depois, o que acontece? Você é abençoado? Não, quebra a cara. E aí depois, quer responsabilizar Deus. Aí a gente lembra de uma pregação antiga da missionária, que diz assim: Deus não é responsável pelo que Ele não te mandou fazer. Deus, Ele só é responsável por aquilo que Ele te mandou fazer. Deus fala para Abraão, lá no livro de Gênesis: sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem mandou Abraão ir? Deus. Quem falou que ia mostrar a terra? Deus. Abraão foi fracassado? Não, foi próspero. Por quê? Porque estava debaixo de uma palavra. Estava debaixo de uma palavra. Estava decidido viver a palavra de Deus. Ou seja, você quer ser abençoado, você quer viver o sobrenatural de Deus, esteja debaixo da palavra de Deus. Aleluias. Outro fato que me chama a atenção nessa passagem: obediência. Obediência. Obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Porque obedecer é se sujeitar. É se sujeitar. Obedecer é dizer assim: eu não vou fazer do jeito que eu quero, eu não vou fazer do jeito que eu acho, eu vou fazer do jeito que estão me mandando fazer. E ninguém gosta de ser mandado. Ninguém gosta de ser mandado. Eu lembro, né, quando eu era menorzinha, né, de menos idade, alguém virava e falava assim: cala a boca. E eu, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. E você não me manda. Quem gosta de ser mandado? Quem gosta de ser mandado? E obediência é isso. É você saber que tem alguém sobre a sua vida, tem uma autoridade sobre você. Obediência, ser obediente é: sou submisso, fala que eu obedeço, manda que eu executo. A palavra aqui, querido, indica para nós que a bênção, o que Naamã viveu, estava diretamente ligado à obediência. Eu não concordo, mas eu vou obedecer. Eu acho que do meu jeito é melhor, mas eu vou fazer do seu jeito, porque quem está mandando é você. Ou seja, para alcançar experiência com Deus, não vou falar nem de milagre. Para alcançar experiência com Deus é necessário estar debaixo da palavra. É necessário ser obediente. Se você não sabe obedecer, me desculpa, querido, mas você não está pronto para viver o sobrenatural de Deus. Mas quem é meu líder? Quem é seu líder? Não interessa quem é, interessa que você precisa obedecer. Muitas vezes nós não entendemos as frustrações que as pessoas vivem na vida.
Mas geralmente, frustrações estão debaixo da desobediência. Porque a palavra do Senhor diz que se ouvires a minha voz e obedeceres tudo que eu te ordeno hoje, vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, a bênção de Deus passa pela obediência. A obediência é a chave da vitória e gera a bênção. Terceiro ponto, querido, que me chama a atenção nessa palavra: agir. Naamã ouviu uma palavra, obedeceu e colocou em prática. Muitas vezes nós ouvimos, mas não fazemos. Ouvimos conselhos, mas não colocamos em prática. As pessoas nos ensinam e muitas vezes nós cansamos as pessoas que Deus coloca para nos ensinar. Porque as pessoas falam e nós não tomamos atitude, nós continuamos na mesma vidinha e queremos o milagre. E queremos viver a experiência. Reclamamos, mas não obedecemos. Estamos vivendo dias tenebrosos. Por quê, querido? Porque não soubemos obedecer há um ano atrás. Fica todo mundo em casa. 40 dias o vírus vai morrer, vai acabar, vamos orar, vamos buscar. Não deu para ficar em casa. E já vai para um ano. Porque obedecer é difícil. E agir, às vezes, é mais ainda. Porque muitas vezes obedecer é sinal de submissão. Estou quietinho, não faço nada. E agir, você precisa, além de obedecer, você precisa executar. Você precisa colocar em prática. Você precisa fazer. Naamã, querido. Naamã, ele ouve uma palavra, obedece e age. Ou seja, ele vai para fazer aquilo que foi colocado. E aí o milagre acontece. Aí a manifestação do poder de Deus. Não vamos entrar no mérito dos 7 mergulhos. Não vamos entrar nesse mérito, mas uma outra coisa que me chama a atenção nessa palavra são as pessoas que fazem parte dessa narrativa. Primeiro, a pessoa do profeta Eliseu. Profeta Eliseu, homem de Deus. Diz a palavra que quando o rei, a autoridade de Israel, rasga sua veste, entra em desespero, o homem de Deus olha e fala assim: ei, por que você está preocupado? Por que você está desesperado? Manda ele vir aqui, para que todos saibam que há Deus em Israel. Para que todos saibam que há profeta aqui, que há homem de Deus aqui, que há mulher de Deus aqui. Querido, nós precisamos viver um tempo que essa nação saiba que a igreja do Senhor ainda está na terra. E ainda há profeta, não profeta do caos, não profeta, querido, do desespero, mas profeta que chama a presença de Deus na terra, profeta que chama a responsabilidade para si. Eliseu, a palavra diz: olha, o rei está desesperado. Aconteceu, o rei da Síria mandou o seu servo para cá. Ele quer arrumar uma desculpa para destruir Israel. Rasga as vestes em sinal de desespero. O profeta Eliseu diz assim: se preocupa não, manda vir até mim. Manda vir até mim. Sabe o que é isso, ministério de louvor? Cidade Alegre está toda fechada. O que vai fazer? O comércio acabou. Tem gente morrendo. É o ministério de louvor se colocar. Não, manda vir para cá, porque Deus vai se manifestar e mudar a história. É a gente bater no peito e chamar a responsabilidade, querido. Eu sou igreja. Deus me usa, Deus fala através de mim. Deus, Senhor, não está com problema. O Senhor vai me usar para resolver o problema.
Eliseu está dizendo assim: pode mandar para cá, porque eles vão saber que há profeta em Israel. Ou seja, o problema chegou, o problema bateu a porta, mas Deus já está presente, porque tem homens e mulheres de Deus aqui. Eliseu está dizendo: ei, Deus vai se manifestar. A igreja do Senhor, querido, precisa se posicionar e chamar a sua responsabilidade. A igreja do Senhor precisa se posicionar e chamar a sua responsabilidade, bater no peito e dizer: essa cidade vai saber que há a igreja do Senhor aqui. Essa cidade precisa saber, essa nação precisa saber que há Deus em Israel, que há profetas nessa nação. Ou seja, quando a gente consegue isso, quando a gente sai da superfície e começa a mergulhar. Quando a gente está na superfície, querida, a gente não vê manifestação, mas quando a gente mergulha, a gente vê o agir de Deus. Outro fato que me chama a atenção: os soldados de Naamã, os homens que andavam com Naamã, os seus oficiais, os oficiais de Naamã. Primeira coisa, antes até de falar dos oficiais, Naamã, ele tinha Deus na vida dele, querido, só pode. Porque ele era cercado de pessoas de Deus. Olha só, Naamã está a ponto de perder a bênção. Naamã está a ponto de perder a experiência com Deus. Naamã está a ponto de perder a promessa, de perder o cumprimento da palavra. Só que diz aqui no versículo 13, que quando ele quer desistir, os oficiais olham para ele e falam o quê? Ah, meu pai, ô meu senhor, não faz isso não. Se o profeta tivesse mandado o senhor fazer coisas mais difíceis, o senhor não faria? Ainda mais agora, mandar fazer uma coisa tão fácil. Vai lá e faz. Ou seja, querido, preste atenção, o que essa palavra está dizendo para nós? Não adianta eu estar debaixo da palavra, não adianta eu querer obedecer, não adianta eu querer agir, se eu não tiver do meu lado pessoas ligadas na mesma palavra, ligadas no mesmo propósito. Ou seja, preste atenção, igreja do Senhor, tenha ao seu lado pessoas que vão te ajudar a viver o propósito de Deus. Tenha ao seu lado pessoas que vão te incentivar a tomar posse daquilo que Deus tem para você. Tenha ao seu lado pessoas que vão investir naquilo que Deus falou a seu respeito. Tenha ao seu lado pessoas que querem ver a manifestação de Deus na sua vida. Tenha ao seu lado pessoas que estão ligadas no mesmo propósito. Outra pessoa que me chama a atenção é o próprio Naamã. É o próprio Naamã. Muitas vezes nós ouvimos falar do milagre que ele viveu, mas nós nem olhamos para a pessoa de Naamã. Nós nem olhamos para a pessoa de Naamã. Quem era Naamã? A palavra diz, versículo 1, e foi o que eu te pedi para marcar. Ele era um comandante do exército do rei. Ele era herói da guerra, mas ele era leproso. Quando nós lemos esse capítulo 5, nós conseguimos ver que havia um relacionamento de amizade entre Naamã e o rei. Naamã, quando ele fica sabendo do que a escrava falou com ele, ele vai ao rei para falar com o rei. Ou seja, Naamã, ele era comandante, ele tinha livre acesso ao rei, ele era amigo do rei da Síria. Naamã, a palavra diz que ele era um comandante e ele era herói da guerra.
Ou seja, ele não era um soldadozinho qualquer. Ele não era um soldado sem patente. Ele era um comandante. Mas não era um comandante com derrotas no seu currículo. Ele era herói da guerra. Ou seja, ele tinha muitas vitórias. Ele era reconhecido. As pessoas olhavam para ele, provavelmente, quando ele passava e sabia que ali tinha um herói. Eu imagino se Naamã tivesse Facebook, se Naamã tivesse Instagram, provavelmente, querido, ele tinha muitos likes, provavelmente ele tinha muitas curtidas, provavelmente ele ia ser seguido por muitas pessoas, porque ele era herói da guerra. Ele era reconhecido, onde ele passava, as pessoas sabiam quem ele era, mas ele era leproso. Ele era leproso. E olha o que a palavra quer dizer para mim e para você. O exterior, o que a sociedade via dele, não era realmente quem ele era. Naamã era herói da guerra, do lado de fora da casa. Mas quando ele chegava dentro de casa, que ele tirava a armadura, ele era leproso. Naamã era herói da guerra, é conhecido por todo mundo. Mas quando ele ia para sua intimidade com a sua esposa, ele era leproso. Naamã era o cara. Mas quando ele estava no seu círculo de amizade, dentro da sua casa, ele era leproso. Não vamos falar nem da lepra. Não vamos falar dos males da lepra. Isso aí você já ouviu. O que significava ser leproso? Há 2, 3 séculos atrás. Vamos só focar nisso. Herói de guerra, fora de casa, e um leproso dentro de casa. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você nos dias de hoje, querido? São aquelas pessoas que conseguem status do lado de fora. São aquelas pessoas que conseguem status nas redes sociais. São aquelas pessoas que pregam bonito, que cantam bonito, mas quando descem do altar, quando saem das redes sociais, são leprosas ainda. São leprosas ainda. Ou seja, todo mundo vê, é lindo. Lá no seu eu, lá na sua casa, não é nada daquilo que todo mundo está vendo. Está ferido, está fedendo, está leproso. E aí vem uma causa muito interessante. Que quando você olha para Naamã, parece que você nem vê a lepra. Mas você só conhece a lepra quando vai para a intimidade dele. Muitas vezes nós quebramos a cara na vida, porque nós começamos a dar crédito às pessoas pelo que a gente vê nas redes sociais, pelo que a gente vê fora de casa, pelo que a gente vê pro lado de fora. Mas aí quando você vai conhecer a pessoa na intimidade, você vai ver realmente quem é quem. E aí a gente quebra a cara. Ou seja, a palavra, nós já aprendemos, já tem um ditado popular: você quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ele primeiro. Come 1 quilo de sal com ele primeiro. Ou seja, as aparências, elas revelam aquilo que a pessoa pensa de si. Mas a convivência, o dia a dia, revela o caráter da pessoa. Você, no instante, você conhece a aparência. Você conhece a pessoa por fora. Você conhece o herói da guerra. A rede social te apresenta o herói da guerra. Mas é na convivência, é no dia a dia que você conhece o caráter da pessoa. Não coloque as suas expectativas. Não coloque as suas expectativas numa pessoa que você acabou de conhecer. Não coloque as suas expectativas numa pessoa pelas redes sociais, pelas fotos. Coloque as suas expectativas quando você conhecer o caráter da pessoa.
E caráter, querido, ele só é conhecido com convivência. Caráter só é conhecido, meu irmão. Caráter só é conhecido na intimidade. Caráter só é conhecido no dia a dia. Caráter só é conhecido, querido, comendo 1 quilo de sal. Ou seja, demora para conhecer. Não julgue as pessoas pelo que você vê nas redes sociais. Não julgue as pessoas pelo que você vê em cima do púlpito. Não julgue as pessoas quando você vê ela cantando. Não julgue as pessoas quando você vê ela chorando na igreja. Não julgue as pessoas quando você vê ela batendo o pé na igreja. Aprenda a ver as pessoas pelo que ela é no dia a dia, fora da igreja, dentro de casa. Naamã era herói de guerra na rua, mas era um leproso na intimidade. Era um leproso dentro de casa. Só que ele tinha as pessoas certas do lado dele. Ao mesmo tempo que Deus fala de Naamã, Deus também mostra pra gente nessa palavra no versículo 2, que na casa de Naamã tinha uma jovem escrava de Israel. Olha que interessante. Escrava. Tinha todos os motivos para odiar Naamã e toda a Síria. Mas é essa menina que olha para Naamã, olha para a esposa dele e fala: ah, se Naamã estivesse em Israel, ah, se Naamã estivesse diante do profeta, o profeta o sararia. Ou seja, é uma menina que ela é escrava aos olhos de todos, mas era uma menina sarada pela experiência de Deus por dentro. Sabe por quê, querido? Porque essa menina estava vivendo como escrava, mas ela era livre no Senhor dos Exércitos Celestiais. Era uma menina que vivia como escrava, mas era uma menina que tinha raízes em Deus. Era uma menina que não era conhecida na sociedade. Ou quem a conhecia na Síria, a conhecia como a escrava, a cativa de guerra. Mas dentro dela tinha uma menina serva do Deus Altíssimo. Ou seja, quem vive uma experiência com Deus, querido, pode estar até na escravidão, mas ele vai passar a sua vida adorando o Senhor dos Exércitos Celestiais. Quem tem uma experiência com Deus vai para a cova dos leões, mas o leão tem que fechar a boca, porque onde ele está, Deus se manifesta. E é interessante nós observarmos, querido, que se Naamã socialmente era herói da guerra, intimamente era leproso. Essa jovem menina socialmente era escrava, intimamente era a boca de Deus para a casa onde ela estava. José do Egito, ou José de Jacó, no Egito ele era o escravo hebreu, o prisioneiro. Mas na hora que Faraó se viu apertado, manda buscar José. Manda buscar José. Porque socialmente manda buscar o escravo hebreu, mas intimamente era a boca de Deus falando para Faraó. Sabe o que Deus está falando, igreja, para mim e para você? Não dá mais para viver na aparência. Não dá mais para viver de aparência. Quem quer ver Deus se manifestando precisa viver Deus na essência. Precisa ser servo de Deus de excelência. E aí, né, o Espírito Santo de Deus vem e fala: por que a pandemia, querido, desviou tanta gente? Por que a pandemia, por que o isolamento social tem sido tão difícil para tanta gente? Porque na pandemia a gente saiu da esfera social. Na pandemia não interessa quem você é socialmente.
rico, pobre, feio, bonito, preto, branco, chefe da empresa, empregado, todo mundo está sofrendo, todo mundo está sendo assolado. Ou seja, quem você é socialmente para o coronavírus não faz diferença. Mas quem você é na intimidade, quem você é dentro de casa, isso pode revelar a manifestação de Deus. Isso revela a manifestação de Deus. Isso revela a manifestação de Deus. A pandemia trouxe muito prejuízo, muitos lares sendo desfeitos, muitas vidas sendo tragadas. Por quê? Saímos do social. O social não interessa mais. A gente foi agora para o íntimo. Foi todo mundo para dentro de casa. Foi todo mundo viver agora. Marido e mulher que passava o dia inteiro sem se ver, se via 1 hora, 2 horas por dia, agora tem que ficar junto o dia todo e já está a ponto de um agarrar na garganta do outro. Os pais que mandavam o filho para a escola 7 horas da manhã, pegava 6 horas da tarde, agora tem que ficar com o filho dentro de casa todo dia. Ou seja, olha que na rede social, olha que família linda, os filhinhos tudo bonitinho. Mas na segunda-feira, mochilinha arrumada, vai para a escola. 1 ano de pandemia, quando as aulas vão voltar, já não aguento mais. Sabe por quê, querido? Porque a pandemia, ela veio mexer com o não que a gente é do lado de fora, é como está a nossa realidade dentro de casa. Como a gente é por dentro. Não adianta você ter casa bonita, não adianta você ter carro do ano, não adianta você ter empresa badalada, não adianta você ter currículo maravilhoso. O que interessa, querido, é na intimidade quem você é com Deus. Quem você é com Deus. E é aí que faz a diferença. A palavra diz que essa jovem menina, escrava, cativa, numa terra que não era sua, vivendo uma coisa que ela não escolheu viver, trabalhando de empregada, trabalhando lá, ralando para uma pessoa que ela não escolheu trabalhar, longe da sua família, longe dos seus pais, longe da sua terra. Mas mesmo assim, essa realidade não matou quem ela era em Deus. Eu e você precisamos ter raízes em Deus de tal maneira, querido, que essa realidade não vai matar quem Deus nos chamou para ser. Quem Deus nos chamou para ser. Quem Deus nos chamou para ser. E o Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores, para vivermos o sobrenatural dele, para vivermos coisas grandes. A palavra de Deus nessa noite para mim e para você, ela diz que é necessário estarmos debaixo de uma palavra, é necessário obedecermos, é necessário agirmos, e é necessário entendermos as pessoas. Aleluias. A palavra de Deus nessa noite para mim e para você, ela nos chama a atenção. Nós precisamos estar debaixo de uma palavra. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos agir. Nós precisamos sair da superfície. Nós precisamos mergulhar. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado que vão nos levar a viver o que Deus tem para nós. Mas nós precisamos, acima de tudo, sair dessa experiência exterior e começar a viver as nossas raízes em Deus. Começar a criarmos raízes em Deus. Queremos viver coisas grandes. Se eu perguntar para você nessa noite, você quer viver um milagre de Deus? Quem quer viver um milagre de Deus?
Quem quer experimentar um milagre de Deus? Essa palavra ela nos revela alguns segredos para vivermos grandes milagres de Deus. Para vivermos grandes milagres de Deus. Na era, querido, das redes sociais, na era do socialmente e politicamente correto, o Senhor nos chama a termos essência e experiência com Deus. O Senhor nos chama a quebrarmos todos esses paradigmas exteriores e começarmos a viver de dentro para fora aquilo que Ele tem para nós. Passarmos verdadeiramente por transformação. E nessa noite, já caminhando para o final deste culto, eu quero te convidar a fazer aí aquele exame, você e você mesmo. O que eu sou lá fora é a mesma coisa que eu sou aqui dentro? O que eu sou para os outros, eu sou para os meus? O que eu sou para os homens, eu sou para Deus? Nós falamos, nós aprendemos, está escrito. A palavra do Senhor narra isso para nós lá no livro de 2 Samuel. Deus não vê como o homem vê. Pronto. Deus não vê como o homem vê. Acho que é 1 Samuel, não é 2 não. Deus não vê como o homem vê. O profeta Samuel, ele diz isso. Deus fala para o profeta Samuel: não se atente para a aparência. Não olhe para o exterior. Não olhe para fora. Eu estou preocupado com o que você é por dentro. Irmão, isso é muito forte, isso é muito sério. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, igreja. Você que está aí na sua casa, você está entendendo o que Deus está falando conosco nesta noite, igreja? Não é o que você é para o lado de fora, não é o que você é aos olhos da sociedade que faz diferença para Deus. É o que você é por dentro, é o que você é nas suas atitudes, é o que você é no seu dia a dia, é o que você é para a sua família, é o que você é dentro da sua casa. É o que você é quando ninguém está te vendo. Você quer viver milagres? Você quer viver milagres? Você quer viver experiências com o Senhor? Missionária Rosana, mas nós estamos isolados, nós estamos em casa, a pandemia não acabou, o vírus ainda está aí. Missionária Rosana, como eu vou viver experiências com Deus? Quem dera se eu estivesse lá no Jordão para mergulhar. Eu quero dizer para você, você não precisa do Jordão mais. Você não precisa do profeta Eliseu mais. Porque o Senhor Jesus já decretou a minha e a sua vitória. Nós não precisamos mais do Jordão. Nós precisamos é do sangue de Jesus de Nazaré. Nós precisamos, queridos, mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Você pode falar com o Senhor: Deus, eu entendi essa palavra. Eu entendi essa palavra. Eu entendi, Deus, que para eu viver coisas grandes, eu preciso estar debaixo da palavra. Eu preciso obedecer. Eu preciso agir. Eu preciso ter pessoas do meu lado, ó Pai, que vão me incentivar, que vão me ajudar a viver a palavra. Eu preciso, ó Deus, viver além das aparências. Eu preciso, ó Deus, me curar de toda lepra,
de toda a lepra que estão no meu interior. Você pode falar com Deus nessa noite. Você pode falar com Deus aí na sua casa. Tem aquele louvor, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, enche-me, até que em mim não haja, só haja a ti. E depois, usa-me. Ou seja, Senhor, olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim nessa noite. E você pode abrindo seu coração aí onde você está na sua casa. Onde você está agora acompanhando a transmissão desse culto. Onde você está cultuando. Você pode falar com Deus. Você pode falar com Deus. E assim como Naamã, versículo 15 diz: reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso, minha irmã? Naamã está dizendo assim: não há Deus como seu Deus. Não há outro como seu Deus. Ou seja, eu e você precisamos mostrar para esse mundo que há Deus na nossa vida. E por que não tem acontecido? Porque muitas vezes nós fugimos da palavra. Nós não queremos obedecer. Nós não queremos agir. Nós não queremos mergulhar. Nós estamos socialmente reconhecidos, mas leprosos por dentro. Nós andamos com pessoas que ao invés de nos aproximar do propósito, nos afastam do propósito. Essa palavra pode ser só mais um culto para você. Pode ser só mais um vídeo no YouTube, no Facebook. Pode ser só mais um vídeo. Mas essa palavra também pode ser a transformação da sua vida. Há 21 anos atrás eu ouvi uma pregação. E aquela pregação mudou a minha história. Sabe por quê, querido? Porque eu dei crédito ao que eu ouvi. Você pode decidir dar crédito a essa palavra e começar a viver algo novo de Deus. Você pode dar crédito a essa palavra e entrar num propósito aí. Deus, eu quero arrancar da minha vida, eu quero arrancar de mim tudo que não te agrada. Ou você pode desligar esse vídeo daqui a pouco, quando acabar essa transmissão, e continuar vivendo a mesma vidinha de sempre, boiando, sem ir para as profundezas do Senhor, sem viver coisas diferentes. Eu posso orar, eu posso profetizar, eu posso abrir mão de estar na minha casa para estar aqui ministrando a palavra. Eu posso gastar o meu tempo lendo a Bíblia, buscando o Senhor, para orar por você, para ministrar por você. Mas quem pode decidir viver o novo é você. Eliseu liberou a palavra, mas quem teve que agir foi Naamã. Quem teve que mergulhar na água barrenta foi ele. Ei, meu irmão, essa palavra é para você agir. Dá para adorar o Senhor com sonda-me? Aproveite esse momento. Fale com Deus. Aproveite
aproveite esse momento e peça ao Senhor. Peça ao Senhor para ministrar sobre a sua vida. De repente, é hora de fazer como Naamã. Tirar as vestes socialmente conhecidas e começar a revelar para Deus o que está aqui dentro. E começar a revelar para Deus. Falar assim, ó Deus, ó. Deus conhece, mas a necessidade de ser confessado. A necessidade de você abrir os seus lábios e confessar. A necessidade de você abrir seus lábios e falar. A necessidade de você abrir seus lábios e falar: eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor mude. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Conforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas corre no deserto bom. Fecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas corre no deserto bom. Veja que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Essa noite você precisa. Essa noite eu preciso. Essa noite nós precisamos falar com o Senhor assim: Pai, eu quero rasgar meu coração diante do Senhor. Eu não quero viver na mesmice. Eu não quero, ó Pai, continuar nesse tempo. Eu não quero continuar nessa realidade. Eu quero ir além. Eu quero experimentar mais do Senhor. Eu quero viver mais. Eu quero, ó Deus, experimentar desses milagres. Eu quero experimentar desses milagres, Deus.
Eu quero, Deus, orar e ver as minhas respostas de oração. Davi fala no salmo que nós abrimos este culto, querido: eu oro a Ti, porque o Senhor sempre me responde. Senhor, fala com Ele, Senhor. Senhor, eu preciso viver algo novo. Eu preciso viver algo novo. Eu preciso viver algo novo. A pandemia vai acabar. Esse momento vai passar. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que se nós tivermos raízes em Deus, nós vamos ver milagres acontecendo. Eu estou vivendo cativo. Estou igual prisioneiro dentro de casa. Não posso sair, não posso ir. Está tudo fechado. Mas o milagre de Deus está acontecendo dentro de casa. Acontecendo lá. A provisão de Deus está chegando. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Nós precisamos sair, querido. Nós precisamos sair da aparência. Nós precisamos sair da superfície. Nós precisamos sair do comodismo e precisamos ir além.
A situação é difícil, a situação é desfavorável, mas é justamente aí que Deus está agindo. É justamente aí que Deus vai se manifestar. É justamente aí que Deus vai se manifestar. É justamente aí que Deus vai se manifestar, querido. É justamente nessa situação difícil que Deus vai se manifestar. Os grandes milagres só aconteceram, ou sempre aconteceram, nas grandes impossibilidades. Os grandes milagres, diácono Deilson, eles aconteceram nas grandes impossibilidades. Os grandes milagres, presbítero Gilberto, eles vieram à luz onde só tinha impossível. Ou seja, querido, não é pandemia, não é coronavírus, não é comércio fechado que vai impedir a Deus de se manifestar. Se houver alguém com o coração rasgado, clamando, vai ter lares, vai ter famílias sendo impactadas e cheias pela presença de Deus. Vai ter curas, vai ter transformação. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar em pé aí na sua casa. Medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Medita nela, medita nela. Tira um tempinho, pelo menos mais uma vez essa semana. Leia esse texto de novo. Se você puder, assista esse vídeo de novo. Peça ao Espírito Santo de Deus, fala comigo. Eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender palavra por palavra, porque eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero ir além. Eu quero sair da superfície. Eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar. Tem alguém disposto a sair da superfície? Tem alguém disposto a ir lá além, lá embaixo, mergulhar e subir com novidade de vida? Subir com novo. É agora, fecha. Aí mais uma vez os teus olhos, fique de pé. Nós estamos encerrando o culto. Nós estamos encerrando. A live se estendeu um pouquinho. Se estendeu, querido. Foi mais de uma hora. Foi mais de uma hora. Pelas minhas contas foi 1h40. Amém, querido. Foi 1h40 que você priorizou Deus no seu dia. Tem gente que fica, né? Horas e horas e horas na fila do banco, na fila da lotérica, na fila até do mercado. Você ficou 1h40 experimentando de Deus, sendo ensinado. Toma posse disso, meu irmão. Você que ficou até o final do culto, né? Toma posse disso. Deus está liberando uma palavra para a sua vida. Deus está liberando uma palavra para a sua vida. Toma posse dela. Muito obrigada, Deus, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, porque, ó Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ensina. O Senhor, ó Deus, nos faz viver. O Senhor tem algo novo para nós vivermos. Pai, que essa semana seja uma semana de manifestação do Teu poder. Deus, visita cada família. Visita cada lar. Cada casa, Deus. Cada membro desta igreja. Cada membro da Tua igreja espalhada na face da terra. Visita cada um, ó Pai. Visita, ó Deus, dê livramento. Leva cura, Senhor. Deus, traz a provisão.
traz a provisão. Se tem alguém, ó Deus, nesse momento passando alguma necessidade, o Senhor é o Deus que envia, o Senhor é o Deus que chama a existência o que não existe. Pai, as pessoas que estão hospitalizadas, os familiares que estão hospitalizados, Pai, na autoridade do nome de Jesus, visita nesse momento. Visita, Deus, o irmão André, ó Pai, lá no Rio de Janeiro, ó Deus, que está hospitalizado, ó Pai. Deus, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que traz o livramento, ó Pai. Pai, visita, ó Deus, cada um, ó Deus, dos meus irmãos, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que perderam algum ente querido. Deus, o Senhor é o Deus que consola. O Senhor é o Deus que traz, ó Pai, o renovo. Então, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, abençoa, ó Deus, cada um dos meus irmãos. Abençoa, ó Deus, a dona Marilza, Senhor, que está hospitalizada, ó Deus. Pai, que a mão do Senhor esteja, ó Deus, agora, ó Deus, na vida daquela mulher, ó Pai, trazendo a cura, Senhor. Abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus servos. Pai, continue, ó Deus, conosco. Abençoe a vida do pastor Vandercy, da Maria Inês, Senhor. Ó Pai, renova, ó Deus, a vida dos teus servos, as forças, o vigor, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, seja o sustento, ó Deus, desta família. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levanta a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus, o nosso Pai eterno, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos aqueles que estão decididos a viver um novo tempo no Senhor. Sejam com todos aqueles que aprofundar, ir além na presença do Senhor. Não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diz amém. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada, em nome de Jesus.